Meu desejo é que nós nos encontramos hoje todos com a paz de Deus nos nossos corações, com a graça sobre a nossa vida, para que nós podemos ouvir a palavra dele e podemos também crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Eu tenho de explicar um pouco porque eu esta semana estava tratando sobre anjos. Até a minha amada, ela falou, que você está querendo atingir com este assunto de anjos? E eu vou explicar para os irmãos a minha intenção. O motivo por que eu tratei este assunto é porque nós temos uma visão muito pequena ainda da grandeza do reino de Deus e do próprio Deus. E muitas vezes nós achamos que o reino das trevas é maior do que o reino de Deus. O reino deste mundo é mais poderoso do que o reino de Deus. E o nosso rei dos reis, ele é menor do que os poderosos deste mundo. E quando nós estamos tendo uma visão deste, a nossa fé vai ser abalada, a nossa esperança ela vai sumindo e a nossa alegria também ela não vai prevalecer. E hoje eu gostaria de falar sobre uma história que nós encontramos no Antigo Testamento sobre a rainha de Sabá, com Salomão. Eu creio que talvez a maioria de vocês conhecem. Se não, vocês podem ler em 1 Reis, capítulo 10, adiante. Mas em versículo 4 nós lemos que a rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. A sabedoria e a riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. A rainha de Sabá, ela ouviu falar da fama de Salomão. Ela ouviu falar da sabedoria dele. Ela ouviu falar do poder dele. E ela decidiu, eu quero visitar o Salomão, eu quero ver, eu quero encontrar, eu quero falar com ele. Então ela foi para Jerusalém e com a intenção de tentar dar um checkmate na Salomão. E a Bíblia diz, e ela chegou lá e ela fez um monte de perguntas difíceis. Ela colocou ele à prova, mas Salomão, ele respondeu todos. Porque não tem homem neste mundo que foi tão sábio do que Salomão. Então ela ouviu a sabedoria de Salomão. E quando ela estava lá do templo, olhando, vendo tudo, ela chegou à seguinte conclusão. Eu vi o palácio que ele havia construído. É fora de comum. É fora de sério. Eu vi a comida que era servida na mesa dele. Eu vi os apartamentos dos seus altos funcionários. A organização do pessoal que trabalhava no palácio, os uniformes que eles usavam. Eu vi os empregados que o serviram nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isto tudo me deixou de boca aberta e muito admirada. Irmãos, que testemunho maravilhoso. A gente pode, às vezes, ouvir de alguém, mas conviver, estar perto dele, de ver como ele come, de ver onde ele mora, de ver como ele se organiza,
de ver como ele trata os seus funcionários, de ver como ele tem uma vida com Deus. É outra coisa. E ela fala assim, em 1 Reis 10, isto tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Irmãos, versículo 7, ela disse, porém eu não pude acreditar, até que vi com meus próprios olhos. Às vezes a gente ouve falar de Deus. Alguém explica, alguém fala, quem faz isto. Mas nós somente podemos acreditar na grandeza de Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, quando nós estamos perto dele, quando nós estamos convivendo com ele, quando nós estamos dentro da casa dele, quando a gente enxerga isto com seus próprios olhos. Aí ela concluiu, ela disse, nem a metade eles me tinham contado. Nem a metade. Eles tinham falado muito de Salomão. Mas quando eu fui lá, quando eu convivi com ele um tempo, quando eu vi tudo isto, nem a metade eles tinham me contado. A sua sabedoria, a sua riqueza são muito maiores do que tudo que ouvi dizer. E hoje eu posso dizer a você, você pode ter ouvido de Deus, ouvido de Jesus, ouvido do céu, mas tudo que se ouviu não é a metade daquele que Deus é. Não é a metade daquilo que ele representa. A sabedoria dele, o poder dele, não é metade de que as pessoas estão falando. Então, hoje à tarde nós queremos ver aquele que nos salvou. Nós queremos olhar um pouco o seu reino, a sua glória. E tudo é muito mais do que nós já vivemos, que nós já ouvimos ou que nós já pensamos. Como diz as Escrituras em 1 Coríntios 2:9, porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que o Deus preparou para aqueles que o amem. Irmãos, que maravilha! O que ninguém nunca viu, o que ninguém nunca ouviu, o que ninguém ainda poderia pensar, isto Deus preparou para nós que amamos a Ele. Então, eu gostaria que nós vamos ver um pouco a grandeza de Deus nas coisas que nós temos estudados essa semana. Quando eu vou olhar assim aos anjos, as multidões dos anjos, se eu vou ver assim a quantidade dos anjos, eu fico impressionado com meu Deus. Eu fico impressionado com aquele que Ele é. E por isto, eu gostaria que nós vamos ler em Hebreus capítulo 12, versículo 22. Onde Deus fala o seguinte: pelo contrário, vocês chegarem a Monte Sião. A Monte Sião na Bíblia é a monte de Deus. É o lugar onde Deus se manifestou ao povo de Israel. E eu creio numa Monte Sião espiritual. É o Monte Sião onde Deus está, a rocha imbatível,
é imutável. Então, diz a palavra, nós estamos chegando ao Monte Sião. Estamos chegando na presença de Deus. A cidade de Deus vivo. O Jerusalém celestial, com seus milhares de anjos. Irmãos, o Deus nosso não é um Deus coitado. Não é um Deus que está lutando para no fim ganhar. Ele já venceu. Ele já ganhou. O vitória está nas mãos dele. Ele tem um exército muito maior do que o inimigo. Dizem que 1/3 dos anjos estão com o diabo e 2/3 estão com Deus. E ele tem uma cidade viva, uma cidade de Deus, a Jerusalém celestial. E lá tem milhares de anjos. Além tem mais lá. Lá tem uma reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Irmãos, onde os filhos de Deus se reúnem, lá não tem tristeza. Lá nós temos alegria, porque a nossa alegria está em Jesus Cristo. Está em Deus, está no Senhor. Diz a palavra mais em Hebreus 12, vocês chegaram até Deus. Que maravilha, meus irmãos. Nós chegamos até Deus, o juiz de todos. Nós chegamos aos espíritos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Chegaram até Jesus, que fez a nova aliança. Irmãos, o reino de Deus, a quem nós pertencemos, não é um reino fraco, não é um reino de segunda ordem, mas é um super reino, é um reino poderoso, com milhões e milhões e milhões de anjos, com uma organização bem feita, com um rei invencível, com um Deus todo-poderoso que reina tudo. Irmãos, diz a palavra de Deus em Isaías 6:1, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Vamos levar nossos olhos para o lugar certo. O Isaías diz, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Estevão, ele viu o Senhor à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí Isaías diz mais, o seu manto se estendia pelo templo inteiro. É tão grande. Em volta dele estavam os serafins. Os serafins que era para louvar a Deus. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles se cobriam e com o rosto, com dias cobriam o corpo e com os outros dias voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheia da fumaça, cheia da presença de Deus. Oh, Deus grande nós temos. O reino grande, onde nós estamos participando. Diz Apocalipse 5:11, olhei outra vez e ouvi muitos anjos. Milhões e milhões deles estavam de pé em volta do trono. Irmãos, o reino de Deus é grande, é gigante, é poderoso, imbalável, e nós pertencemos neste reino, se nós permanecemos fiel com ele. Apocalipse 17:14 disse ainda, eles lutarão contra o cordeiro, esses anjos que se rebelaram contra Deus, com Satanás. E ele os vencerá, porque o Senhor dos senhores é o Rei dos reis,
e com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Irmãos, nós já vencemos, mas nós vamos vencer. Podem ver que vai vir. O mundo pode tremer. As trevas podem chegar. Os demônios podem chegar aqui na terra. Mas o nosso Deus, Ele está no trono. Em redor dele estavam milhões e milhões de anjos. Eles podem lutar contra o poder, o nosso rei. Mas ele vai vencer, porque ele é o Senhor dos senhores. E nós vamos vencer junto com ele, porque nós somos chamados e somos fiéis com ele. Irmãos, a preocupação nossa tem de ser fiel com ele, para que todas essas bênçãos podem chegar até nós. 1 Timóteo 6,15 disse: quando chegar o tempo certo, Deus fará com que aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que é imortal, ele vive na luz. Ninguém pode chegar perto dele, ninguém ouviu, nem poderá ver. A ele pertence honra e a poder eterno. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. E vamos continuando assim, em Apocalipse 1, versículo 13, nós vemos uma descrição do nosso Senhor Jesus Cristo. No meio dele está escrito: estava um ser parecido como um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés. Era uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã e como neve. Os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polida. A sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol de meio-dia. Quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Irmãos, isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o nosso Rei. Isso é aquele que está reinando para sempre. Este é o reino que nós podemos ver. Então diz ainda Hebreus 12, versículo 28. Por isso, irmãos, sejamos agradecidos, pois já recebemos o reino que não pode ser mais abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrada, com respeito e com amor. Meus irmãos, eu quero dizer com as palavras da rainha: não a metade que eu entendo, não a metade ainda que foi-me filado. É tão grande o nosso Rei. A sabedoria está acima de todas as coisas. A organização dele no reino é tremendo. Ele reina, ele vence, ele vem para tomar lugar no trono, assumir o reinado para sempre. E eu posso me chamar filho de Deus. Eu posso me chamar redimido pelo sangue do Cordeiro. Eu posso me chamar abençoado, porque o Senhor me abençoou. E Jesus Cristo, nosso Senhor,
e Salvador Jesus Cristo. Amém.